disciplina História Indígena, e no bloco 1, que é denominado História Indígena na Colônia, a gente vai trabalhar com a vertente, né? A história dos índios na historiografia brasileira, ou seja, debater essa presença, esse debate na historiografia, como a historiografia tratou a questão indígena e trata até hoje. Então, é situar um pouco o debate acadêmico, a definição e origem dos povos indígenas, ou seja, mapear um pouco essas questões de onde surgem os povos indígenas, né? E perceber principalmente a diversidade interna, entender, como eu falei há pouco, que indígena ou índio é uma construção de fora, é uma construção do outro, especialmente dos europeus, né? Então a gente tem que entender essa diversidade. Se a gente não reconhecer que os povos indígenas são compostos por milhares e milhares de grupos étnicos, a gente nunca vai avançar para compreendê-los como sujeito histórico, né? O índio na colônia. Então entender esse primeiro contato, né, entre portugueses especialmente e os povos indígenas na costa brasileira, a montagem do sistema de escravidão indígena. A gente sabe que o primeiro regime escravista implementado na colônia foi a escravidão indígena, né, que era de costume, inclusive, na América Espanhola. A gente viu na disciplina anterior, mas essa escravidão indígena e o processo e o projeto de convenção, né, e civilização cristã. Sabemos que o processo de expansão da fé católica no Novo Mundo foi extremamente violento com os povos locais, né, da tirada de direitos, da tirada de suas comunidades, de apropriação cultural, né, então dominação pela fé. Então entender a historiografia, entender um pouco a diversidade interna dos povos indígenas e estudar esses povos um pouco na colônia. Claro que será difícil nos aprofundarmos, né, em várias dimensões do mundo colonial, mas a ideia é a gente ter pelo menos uma visão geral de como as estruturas do Estado, e aí o Estado, eu estou falando também a Igreja, se movimentou com relação aos povos indígenas, inclusive com a escravidão. Então é essa a perspectiva desse bloco 1, né, da gente trabalhar um pouco esses assuntos para avançar um pouco mais. Como proposta avaliativa desse bloco, lançaria um fórum, né, que já é de costume, você já conhece, o fórum com a questão do problema, onde a gente vai debater um pouco mais com base em um texto que eu vou indicar, para a gente ter um pouco mais desse debate aprofundado, né, a partir das referências bibliográficas, dialogando com a própria questão do fórum, e aí vai ser nossa avaliação desse bloco 1, ou seja, um fórum avaliativo que já é de costume, você já tem em prática desse tipo de avaliação. Eu reconheço que o recorte cronológico da nossa disciplina está pautado no modelo de colonial, ou seja, colônia, império e república, né? A gente tem essa limitação ainda cronológica da organização da nossa disciplina, de história como um todo, né? A gente segue essa cronologia, mas queria deixar aqui essa observação que não é uma questão que passou a largo de mim. Eu sei que temos essa problemática que a gente vai trabalhar, ou seja, estamos trabalhando com os povos indígenas a partir da chegada dos portugueses. Agora, por quê? Vou deixar como reflexão. O índio só passa a existir com a chegada dos portugueses. Um povo indígena não chamava o outro de índio antes da presença portuguesa. Então, esse processo desse contato que surge a própria ideia de índio, né? Então, não é tanto equívoco trabalharmos com a história indígena a partir dessa chegada, desse encontro do mundo europeu com o mundo sul-americano, né, nesse momento. Então, é isso. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.